E o nosso tema de hoje é aprenda a se livrar da barriga estufada. Essa live é para você que diz que acorda de manhã com a barriga lisinha e chega no fim do dia, essa barriga está muito inchada. Parece barriga de grávida, sabe? De manhã tá lisinha e no final do dia tá com a barriga inchada, cheia de gases, e você não entende por que essa barriga vive assim. Hoje eu quero te ensinar possíveis motivos, quais são as causas disso, dessa barriga estar sempre inchada. Quais são estratégias importantes para poder melhorar essa barriga estufada, né? Que a gente chama de distensão abdominal. Para quem não me conhece, sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e idealizadora do MCI, o método que ensina mulheres como você a emagrecer sem passar fome, aumentando a sua disposição. Primeira coisa que você precisa entender: por trás de todo sintoma existe uma causa. Repitam comigo, por trás de cada sintoma existe uma causa. Então, antes de eu pensar que eu preciso fazer a estratégia A, B ou C para me livrar da barriga inchada, né, da distensão abdominal, eu preciso entender qual é o motivo de eu estar ficando com a barriga tão inchada, de eu ter tanta distensão abdominal. Por que essa minha barriga acorda de manhã lisinha e ela vai inchando ao longo do dia? E é importante também que vocês entendam que existe a gordura abdominal, que está ali sempre com a gente, acompanhando a gente, e existe a distensão abdominal. A distensão é justamente essa barriga que muda, que você está cheio de gases, que a barriga acordou de um jeito e ao longo do dia vai ficando de outro. Às vezes, vocês têm distensão abdominal há tanto tempo que vocês acham que aquilo ali faz parte de vocês. E aí vocês acreditam que aquilo ali é gordura. Isso é muito comum. Tem várias mulheres que, quando eu olho, eu falo assim: essa barriga aqui não é só barriga de gordura. E a pergunta que eu te faço é: será que a barriga que te incomoda hoje é uma barriga de gordura ou é uma barriga de distensão abdominal? É uma barriga que vai inchando ali ao longo do dia. Então, entendendo que essa barriga não é só uma barriga de gordura, é uma barriga que vai inchando ao longo do dia, qual é a causa por trás desse inchaço? Vou falar para vocês algumas possíveis causas. E o que a gente precisa entender? Para cada causa, existe um tratamento diferente. Então, a gente precisa entender que não adianta eu só pensar na estratégia se eu não estiver tratando a causa de forma correta. Então, na prática, o que eu vejo de muito comum? Primeiro lugar, disbiose intestinal. O que é disbiose intestinal? É quando a gente tem muito mais bactéria intestinal ruim do que boa. Se o teu intestino hoje é colonizado por muita bactéria ruim, isso pode ser uma das causas de você ter tanta distensão abdominal, de ter tanta barriga estufada. Desculpa, entrou uma chamada aqui. E o que isso significa? Se você tem disbiose intestinal, isso significa que você precisa tratar o seu intestino. Se existe uma disbiose intestinal, você precisa tratar esse intestino. Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo que a conexão aqui no YouTube está ótima, mas aqui no Instagram a conexão tá caindo, está se perdendo. Deixa eu ver se continua aqui. Acho que parou, né? Estava piscando aqui para mim, acho que continua. Então, o que a gente precisa pensar? Se tem uma disbiose intestinal, eu preciso aprender a tratar o meu intestino, aumentar o número de bactérias boas do meu intestino. Eu preciso reduzir o número de bactérias ruins do meu intestino. E como que eu faço isso, Lari? Para você conseguir fazer isso, você precisa melhorar a qualidade da tua alimentação, você precisa aumentar ali o consumo de fibras, né? Aumentar o consumo ali de vegetais, você precisa consumir mais nutrientes para alimentar as bactérias boas e fazer com que ela cresça de tamanho. Então, normalmente, quem sofre de disbiose intestinal é aquela pessoa que, junto com essa barriga distendida, é normalmente aquela pessoa que vira e mexe tem uma oscilação intestinal. Ai, Lari, tem o meu intestino preso a vida inteira. Opa, tem intestino preso e barriga distendida, é um sinal bem comum de disbiose intestinal. Ai, Lari,
eu tenho muita diarreia e faço distensão abdominal. É um possível sinal. O som tá ruim? Espera aí. Deixa eu ver se vai voltar. É que eu vi que depois que entrou a chamada... Deixa eu tentar abrir aqui de novo. Espera aí. Espera aí que eu vou mexer no som. Me confirma de novo se vai entrar. Voltou o som? Voltou? Ou ainda não? Tá dando para ouvir ou tá parado? O som voltou? Jana? Voltou o som? Estão me ouvindo ou não? Voltou, ótimo. É que entrou a ligação, aí eu acho que o Bluetooth parou de funcionar. Ótimo. Então, o que a gente precisa entender? Será que existe uma disbiose intestinal? Entenderam que disbiose é quando a gente tem mais bactéria intestinal ruim do que boa? Isso significa que você precisa aprender a dar suporte para esse intestino. Comer mais comida de verdade, reduzir o consumo de industrializados. E o que você precisa entender? Essa história de que, Lari, mas o meu intestino é preso a vida inteira, sempre foi assim, está errado. Então, a vida inteira você carrega sinais de que esse intestino precisava ser tratado e você não tratou. O intestino é sim o segundo cérebro. Então, vocês precisam entender que se esse intestino a vida inteira é preso, se a vida inteira você sofre de gases, de distensão abdominal, tá tudo errado. A gente precisa urgentemente cuidar do teu intestino. A gente precisa urgentemente aumentar o número de bactérias boas, aumentar o número ali, né, de lactobacilos, aumentar ali a quantidade de probiótico, né, de bactérias que te protegem, porque o seu intestino é porta de entrada. Então, muitas mulheres acabam tendo várias doenças. Quer ver uma clássica? Que a culpa é do intestino? Candidíase de repetição. Quantas de vocês já não tiveram várias candidíases de repetição e ficaram só tomando remédio? O tratamento precisava começar lá no intestino. Então, eu estou aqui para te dizer que se, além dos gases e da distensão abdominal, você não tem uma sensação de esvaziamento completo quando faz cocô, sabe? Faz cocô, mas não faz tudo o que tinha para fazer. Você oscila constipação, diarreia, ou está sempre constipada, não faz cocô todo dia. Tudo isso demonstra que você tem uma disbiose que precisa ser tratada. Então, essa distensão abdominal pode ser culpa da disbiose que você tem. Outra possibilidade de distensão abdominal: alergias ou intolerâncias alimentares. Então, é muito comum também acompanhar mulheres que têm intolerância à lactose e não sabem. E aí, se você tem alguma intolerância alimentar, uma intolerância à lactose, uma alergia ali à caseína, que é a proteína do leite, uma intolerância à histamina, esses quadros, gente, são quadros mais complexos. Então, a primeira coisa que a gente faz é atuar aí por exclusão. Então, a gente nunca vai ver uma barriga estufada e avaliar se tem uma intolerância ali, né? Ah, será que tem intolerância à histamina? Não é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Isso é importante de vocês entenderem. A gente não vai de cara investigar uma alergia à proteína do leite. A gente vai tentar começar pelo básico. E o básico, muitas vezes, é isso. É entender se tem uma desbiose intestinal, é entender se você está comendo muito alimento fermentativo. Quando a gente investiga o básico, não encontra melhora, não tem evolução, a gente vai investigando outros sinais e sintomas para ir mais a fundo. Então, a primeira coisa, se você chega até mim hoje me dizendo, Lari, tenho barriga estufada, eu vou entender como é que está o teu estilo de vida, eu vou entender o que você está comendo. Aí, se você diz para mim, por exemplo, Lari, minha barriga fica estufada e eu tenho gases com muito odor, e às vezes eu tenho diarreia, e às vezes eu fico me sentindo ali com um pouco de azia. Isso tudo são sintomas muito característicos de quem tem intolerância à lactose. Cada vez mais cresce o número de mulheres que eu acompanho que têm intolerância à lactose. E aí, qual é o caminho? Avaliar se você tem intolerância à lactose, realizar o exame, mas é o que eu sempre digo, a clínica é soberana. Então, na dúvida,
experimenta ficar aí uns 10 dias, por exemplo, sem consumir leite e derivados, leite, queijo e iogurte, e avalia. Quando você suspende o leite, o queijo e o iogurte, você tem melhora nesses gases? Você tem melhora nessa distensão abdominal? A barriga fica melhor? Outro ponto. Se você é mulher e tem endometriose já diagnosticado, tem muitas mulheres que, quando tem o diagnóstico de endometriose, tem, principalmente ali no período após a ovulação, mais distensão abdominal. Então, se o seu caso é de endometriose, qual vai ser a solução para a tua distensão abdominal? Te deixar cada vez mais tratada da endometriose. Desinflamar cada vez mais o seu corpo para poder deixar você menos inflamada e com menos sintomas, efeitos, né, dessa endometriose. Então, por isso que eu digo para vocês, antes de pensar, Hilário, o que é bom para distensão abdominal? O que é bom para barriga estufada? Eu preciso entender qual é o seu caso. Porque você concorda comigo? Vou exemplificar. Uma das estratégias que a gente usa é falar para vocês, por exemplo, comer sem beber. Porque comer bebendo atrapalha muito a digestão. E isso piora a distensão abdominal, deixa a barriga mais estufada. Vai adiantar eu falar para você comer sem beber se o seu problema for intolerância à lactose e eu não fizer a retirada da lactose? Não vai adiantar, entende? Porque eu não estou conseguindo atuar na causa do problema. Então, todo sintoma traz com ele uma causa. Eu preciso tratar a causa para poder resolver o sintoma. Quem é o sintoma? Barriga estufada, barriga distendida, a barriga que acorda lisinha e termina no fim do dia como se fosse barriga de grávida. Qual é a causa? Será que é intolerância à lactose? Será que é alguma outra alergia ou intolerância alimentar? Será que você tem aí disbiose intestinal? Será que você tem SIFO? O que é SIFO? Supercrescimento de fungos. Será que você tem ali, né, um crescimento excessivo de fungos? Aí o que a gente tem que avaliar? Se você tem outros sintomas de síndrome fúngica, um crescimento aí, uma candidíase de repetição, muita coceira no corpo, muita alteração de humor. Então, a gente vai casando e investigando se você tem outros sintomas. Será que você tem uma SIBO? O que é SIBO? Supercrescimento bacteriano. Quando a gente tem um crescimento muito grande de bactérias, a gente precisa, às vezes, associar até o tratamento disso com o médico, porque o tratamento de uma SIBO é feito com antibiótico. Então, vocês estão entendendo que, às vezes, o buraco é mais embaixo e eu preciso entender o que está me causando isso? Às vezes, vocês vão entrando em desespero e dizendo assim, Lari, mas eu bebi água e eu estou inchada. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que tirar. Não é esse o relato de quem, às vezes, tem muita distensão abdominal? De quem a barriga incha muito? Eu não sei mais o que tirar para isso melhorar. O grande problema é que não foi a água que fez essa distensão, essa barriga inchar. É porque você está com uma causa não tratada. Então, eu preciso investigar mais a fundo os teus sintomas para tratar a causa do problema, a raiz do problema. Senão, gente, a gente nunca vai na raiz. A gente está sempre só no sintoma. Senão, você está sempre com a barriga inchada, tomando só um Lufitalzinho, sem resolver a causa do problema. Aí, toda vez que a barriga incha, toma um Lufital. Travou? Travou para todo mundo aí ou voltou? Tá travado aí? Toda vez que a barriga incha, você tá ali, só toma o Lufital, só toma o Lufital. Então, isso não vai resolver a causa do problema. Eu preciso pensar qual é a causa do problema. Não, ótimo então, Jana. Então, gente, sempre tem um sintoma. Qual é esse sintoma? Eu preciso aprender a cuidar, a identificar, a ter o diagnóstico da causa do meu problema. Porque o problema não é a água que está te inchando, é que você não está indo na causa do problema. E aí, agora, vamos pensar em algumas estratégias que ajudam nessa distensão abdominal, nessa barriga inchada. Primeira estratégia importante para barriga inchada: evitar o consumo de alimentos crus. Eu sei que muitas vezes, quando vocês estão em processo de emagrecimento, quando vocês estão ali, né, tentando melhorar a alimentação, vocês pensam o quê? Preciso incluir mais vegetais.
preciso incluir mais salada, não é verdade? Só que, se você tem barriga inchada, distensão abdominal, os crus pioram a sua digestão. Não é um bom momento para você comer muitos alimentos crus. Então, nesse momento, até identificar ali qual é a causa dos teus gases, das tuas distensão abdominal, dessa barriga inchada, vamos evitar alimentos crus. Quem aí consome muita salada e sofre de distensão abdominal? O ideal é que nesse momento você priorize os cozidos. E quem fala muito nisso é até a medicina chinesa. A medicina chinesa, ela estuda muito a fundo digestão. Quando a gente facilita essa digestão, isso ajuda muito a redução da distensão da barriga. Melhora muito a barriga estufada. Então, prefiram folhas, vegetais crus. Vou comer abobrinha cozida, vou comer abobrinha refogada, vou comer a couve refogada, vou evitar o alface nesse momento, vou evitar a rúcula nesse momento, vou comer o espinafre refogadinho. Então, prefiram vegetais refogados, evitem os crus. E isso vale até também para frutas. Às vezes, ao invés de comer a banana ali, pegar e comer, faz essa banana quentinha, esquenta a maçã, corta em rodela, esquenta no micro-ondas, ou esquenta essa maçã ali na frigideira. Aí, Naninha, boa tarde, Naninha, sua barriga é muito inchada? Pois é, o que a gente tem que fazer nesse momento? Evitar os crus. Não sei se você entrou agora ou se conseguiu entrar desde o início, mas identificar a causa disso. Seu intestino é preso ou só a sua barriga que é inchada? Por a gente entender se é uma desbiose intestinal, para a gente pensar se é ali, né, o que você pode ter a mais, será que tem uma intolerância à lactose? Então, sempre pensar nisso. Opa, minha barriga é inchada, Lari falou que eu preciso aprender a identificar a causa, preciso descobrir qual é a causa. E aí a gente vai falar algumas estratégias, mas o foco começa lá na causa, para a gente conseguir. Jana, exatamente, barriga incha muito depois que consome farinha branca. O que acontece também, gente? Nós temos alimentos, nós temos carboidratos que são mais fermentáveis. Então, quando vocês sofrem muito de barriga inchada, a gente usa uma lista, vocês podem jogar na internet. Se chama Protocolo FODMAP. Escreve food mesmo, sabe? FODMAP. FOODMAP. Protocolo FODMAP. Esse protocolo FODMAP, ele tem uma lista de carboidratos que deveriam ser eliminados, que são mais fermentáveis. Então, quando vocês chegam dizendo que estão sofrendo muito com a barriga muito inchada, a gente aplica esse FODMAP. E quem são esses alimentos que a gente costuma retirar no FODMAP? A gente retira trigo, a gente retira ali derivados de leite, a gente retira legumes que são mais fermentativos, couve-flor, brócolis, repolho, aqueles vegetais que têm cheiro de pum, sabe? Que tem cheiro forte, é um cheiro enxofrado, eles fermentam mais. Então, se você hoje está sentindo muita distensão, muito inchaço, nesse momento, reduz o consumo desses vegetais que têm cheiro de enxofre, que tem cheiro de pum, porque eles fermentam mais. Então, dá preferência para uma cenoura, para uma abobrinha, para uma abóbora. Evita esses mais fermentativos e evita também os crus, né? O alface, a rúcula, porque vai piorar a distensão. Então, o trigo, né? A Jana falou, poxa, percebo que eu fico mais inchada com farinha branca. Talvez seja justamente porque esse trigo, o glúten, é uma proteína de difícil digestão. Então, se a gente já não está com a digestão boa, se consumir muitos alimentos, né? Vou comer um empadão, meu Deus, minha barriga inchou. Muito trigo, né? Comi muito salgadinho, minha barriga inchou. Trigo. Então, gente, a clínica é soberana. Tá consumindo muito, tá sentindo que sente uma piora, reduzir o consumo ao máximo que você puder. Se toda vez que você come, sei lá, um pão, você sente que você fica mais inchada, caramba, nesse momento eu preciso reduzir um pouco esse consumo de pão. Nossa, nesse momento eu preciso tratar o meu intestino, reduzir esses alimentos e tratar o meu intestino. Porque se eu tenho uma desbiose, eu preciso tratar esse intestino para voltar a tolerar esses alimentos. Rosivânia falou aqui também, né? Tenho barriga
inchada, né? E sou ressecada. O que a gente pensa quando a gente fala de ressecamento? Será que a sua ingestão de água está suficiente? Se a gente tem fezes muito ressecadas, muitas vezes é porque a gente está consumindo, se hidratando menos do que precisa, ou consumindo pouca fibra. A gente tem que aumentar o consumo de fibra na alimentação, e aí eu daria preferência, né, para os cozidos, a legumes cozidos nesse momento, e beber bastante água. Para quê? Para melhorar esse ressecamento das fezes. É aquela sensação de fui ao banheiro, fiz cocô e fiz tudo que tinha para fazer. Sensação de esvaziamento completo. Até porque, quanto mais esvaziamento completo vocês tiverem, menos gases vocês acabam formando. Quem fica 2, 3, 4 dias sem ir no banheiro, a barriga estufa muito, porque está dias sem ir ao banheiro. Então, uma das causas da barriga não ficar estufando, distendendo tanto, é justamente ir ao banheiro com uma frequência diária, né? Ter a sensação de esvaziamento completo. Porque se aquele bolo fecal não vai sendo eliminado, se ele está ali só dentro de você, a tendência de formar gases e de estender a barriga é muito grande. Então, é importante que vocês pensem nisso. Protocolo FODMAP, né, que se escreve. Olhem lá, tem uma lista de alimentos mais fermentáveis que a gente deveria eliminar e depois ir reintroduzindo. Claro que a gente faz isso juntas, gente, com muito mais cuidado, tentativa de coloca isso aqui, tira aqui. E vocês têm que ir aprendendo a observar. Como eu me sinto, como a Jana falou, quando eu como farinha branca, piora. Como eu me sinto quando eu como feijão, piora. Com relação a feijão, feijão é da família das leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Esse grupo de alimentos também são carboidratos muito fermentáveis. Lari, então se eu tenho gases, eu não posso mais comer feijão? Não, você pode. Mas se você está nesse nível, que até a água está te inchando, vale a pena fazer um mês excluindo tudo o que está ali nessa lista de FODMAP, né? Como eu estou dizendo para vocês, elimina o trigo, elimina leites e derivados, elimina ali a família do feijão e depois a gente vai fazendo essa reintrodução gradativa. Porque quando você está fermentando muito, seu corpo está tão sensível que ele não está mais tolerando nada. Aí você diz assim, bebi água e enchei. Não foi que a água te inchou, é que no dia a dia tem vários alimentos que já não estão mais caindo tão bem. Então a gente precisa fazer a exclusão para depois fazer uma posterior ali gradativa reinclusão, de acordo com a sua tolerância. Então, nessa lista de eliminar, o que eu aconselho para vocês? Primeira coisa, feijão é ótimo para a saúde, porém, fermenta demais. O primeiro passo que vocês têm que dar antes de retirar é pensar se vocês deixam o feijão de remolho antes de consumir. Esse feijão precisa ficar de remolho por pelo menos 6 horas. O que é o remolho? É colocar o feijão ali naquela água, você troca pelo menos uma água e cozinha em uma água nova. Então, eu costumo aconselhar que vocês deixem esse feijão de remolho de um dia para o outro, porque aí passa de 6 horas e vocês nem percebem. Bota ali, né, à noite, à tarde, vai cozinhar no dia seguinte de manhã. Quando vocês deixam feijão de remolho, gente, sobe aquela espuma, né? É muita espuma que dá. Feijão preto, então, dá muita espuma. Isso daí, se vocês não eliminam, é o que a gente chama de fitatos. São substâncias antinutricionais, que se não são eliminadas, o que acontece? Aquilo está dentro da gente. Aquilo faz a gente ficar cheio de gases, aquilo faz a gente fermentar. Então, está dentro da gente. Então, a gente precisa eliminar essas substâncias que tem nas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que são os fitatos. Ou seja, eu preciso eliminar os fitatos para conseguir consumir. Mas, às vezes, mesmo deixando de remolho, tem gente que ainda sente muitos gases. Nesse caso, o que a gente fala que também é muito bom? Colocar um ácido dentro desse feijão. Ou um limão espremido, ou uma colher de sopa de vinagre de maçã. Ou seja, naquela água ali, que você está deixando o teu feijão de remolho, você vai colocar um ácido. Uma colher de vinagre de maçã, ou um limão espremido. Tem alguém aí, gente, que já faz isso? Que coloca o ácido dentro do feijão, do remolho? Tem alguém aí que come direto, não deixa de remolho?
esse remolho é fundamental. Vocês que estão aqui dizendo que a barriga é muito inchada, não dá para comer feijão sem ficar de remolho. Distende mesmo e distende na hora. Então, essa família sempre tem que ficar de remolho antes de vocês consumirem, tá? Porém, se você já faz isso tudo, já deixa de remolho, já coloca ali um ácido junto e ainda assim sente muitos gases, o ideal é que você suspenda o consumo por um tempo para a gente cuidar desse intestino e depois fazer uma reintrodução, tá? Mas nesse momento a gente precisa avaliar. Já deixo de remolho? Não deixo. Deixo, então eu preciso tirar da minha alimentação. Vou comer carboidratos que são menos fermentáveis. Eu vou comer meus legumes cozidos com uma proteína, né, com um franguinho, e vou comer aqui um arroz, uma batata, que são carboidratos bem menos fermentáveis do que o feijão, por exemplo. Então, tá claro isso aqui também? Eu preciso, se eu tenho barriga inchada, eu preciso retirar alimentos muito fermentativos, e nesses entram os feijões, entram os vegetais que têm cheiro de enxofre, né? Repolho, couve-flor, brócolis. Eu vou suspender eles temporariamente. Eu vou diminuir o consumo de folhas, de salada crua, porque isso também piora a distensão abdominal. Eu vou evitar beber junto com a comida. Quantas de vocês não comem bebendo alguma coisa? Quando a gente come bebendo, isso diminui o contato do ácido que a gente produz, o ácido clorídrico. Ele é responsável por fazer a nossa digestão. Se a gente bebe, come bebendo, a gente diminui o contato do ácido com o alimento. Ou seja, comer bebendo piora a digestão. Então, quanto menos você conseguir comer bebendo, melhor para você conseguir fazer a digestão e a tendência é que você faça menos barriga estufada. Então, eu te aconselho que se você hoje come bebendo, reduz cada vez mais até chegar ao passo de conseguir não beber mais nada junto com a comida. Deixa para beber ali uns 30 minutos depois ou 30 minutos antes, pelo menos, tá? Como a gente está dizendo que o ácido precisa estar em contato com o alimento, outra coisa que ajuda muito na digestão e na barriga estufada é incluir um ácido antes da refeição. Como assim, Lari? A gente diz que para digestão é maravilhoso que 15 a 20 minutos antes da refeição, você introduz ali uma colher de vinagre de maçã. Vinagre de maçã é ótimo para digestão. Tem gente que toma puro, mas a gente fala que o sabor é muito forte, então às vezes vale a pena diluir numa aguinha e tomar, fazer um shot 15 minutos antes. Você pode pegar aqueles copinhos de shot, coloca uma colher de vinagre de maçã, dilui com água e toma aquilo. 15 a 20 minutos antes do teu almoço, 15 a 20 minutos antes do teu jantar. Ou fazer a mesma coisa com um limão espremido. Espreme um limão, dilui em água e toma isso antes da refeição. Qual é o intuito? O ácido, ele vai estar ali ajudando nessa sua digestão. Então, alguém aí já usa vinagre de maçã, já tem esse hábito de fazer vinagre de maçã ou limão antes da refeição? Isso é ótimo também para a digestão, gente. Quando a gente fala de barriga estufada, eu preciso melhorar a minha digestão. Então, todas essas estratégias são para digestão, porque melhorando a digestão, eu melhoro, reduzo a minha barriga estufada. Perguntem aí, interajam comigo que a live, né, a transmissão aqui no YouTube é para vocês mesmos, gente. Então, é o momento de vocês tirarem dúvidas sobre isso, né, fazerem as perguntas de vocês. Fiquem à vontade, que é o que eu falo. Eu estou aqui para ajudar vocês. Se vocês conhecem outras mulheres que vivem se queixando, vivem reclamando de barriga inchada, compartilha essa live com essas mulheres, compartilha esse conteúdo com essas mulheres, porque elas precisam entender que o ponto-chave, o ponto de partida é descobrir a causa do sintoma. Se eu tenho barriga inchada, eu preciso investigar se eu tenho uma intolerância à lactose, eu preciso investigar se eu tenho uma disbiose intestinal, se eu tenho uma síndrome fúngica, se eu tenho endometriose, por que eu estou sempre inchada? Que eu como, acordo lisinha de manhã e acordo no fim do dia com essa barriga muito inchada. Será que eu estou consumindo muitos carboidratos que estão me fermentando demais?
Porque o inchar, gente, ele é sinal de fermentação. Se a barriga que incha, opa, você fermentou demais com alguma coisa. Quem é que está te fazendo fermentar? É isso que a gente precisa entender. Que tipos de alimentos que estão piorando, aumentando essa minha fermentação, tá? Esse é um ponto importante. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, que é muito importante também, tem alguém aí que usa de forma contínua algum prazol da vida? Omeprazol, pantoprazol, já usa aí há muitos anos? Porque o que eu tenho para explicar para vocês também? Quando a gente usa a família dos prazóis por muitos anos, isso vai fazendo com que a gente tenha uma redução da nossa produção de ácido. Se eu estou dizendo para vocês que quem é responsável por fazer com que vocês consigam ter uma boa digestão é justamente essa produção de ácido, quando você toma algum prazol, a finalidade dele é reduzir a produção de ácido para que você não sinta tanta dor. Então, exemplo, se você sofre de gastrite, você toma algum prazol para que essa produção de ácido reduza e você não sinta tanta dor, né? Tá com gastrite, tá com uma inflamação no estômago. Toda vez que aquele ácido bater, você vai sentir dor. Então, a função do prazol é diminuir essa produção de ácido. Porém, a gente precisa desse ácido para nossa digestão. Então, a gente diz que é muito ruim ficar tomando esses remédios sem acompanhamento para o resto da vida. Porque isso vai causar o que a gente chama de hipocloridria. Lara, o que é hipocloridria? É quando a gente tem uma diminuição da produção de ácido. Quando isso acontece, quando a gente tem uma diminuição da produção de ácido, isso faz com que a gente fique cada vez com uma digestão pior. Se fica com a digestão pior, faz o quê? Distende mais. Tá sempre aí com a barriga inchada. Então, tem que avaliar. Conheço muitas mulheres que chegam usando aí os prazóis a vida inteira, né? Em algum momento você teve uma gastrite, o médico te prescreveu algum prazol, você não se sentiu seguro em parar e continuou tomando por conta própria. Isso é um problema, isso é um prejuízo enorme. Isso a longo prazo afeta e muito a tua digestão e vai fazer com que você esteja sempre mais inchada, mais estufada. Então, recapitulando, estratégias importantes: dá preferência para alimentos crus, para evitar alimentos crus, dá preferência para alimentos cozidos, vegetais cozidos. Então, nesse momento, diminui o consumo de folha, de alface, de rúcula, pepino, dá preferência ali, né, para abobrinha, dá preferência para cenoura, para beterraba, tudo cozidinho. Pensando nos vegetais, diminui o consumo de vegetais com cheiro de enxofre, com cheiro de pum. Então, às vezes, vocês compram aquela salada que tem um monte. É repolho com couve, aí come brócolis. Então, evita, nesse momento, dar preferência para outros tipos de vegetais. Evita ficar comendo todo dia um vegetal ali que tenha muito enxofre, que fermente muito. Se você está sensível no momento, não estou falando, gente, que é para evitar para sempre, pelo amor de Deus. É para evitar no momento, enquanto você está sofrendo muito com esses sintomas. Além disso, evitar comer bebendo, né? Então, tá fazendo o teu almoço, tuas grandes refeições, almoço, jantar, come sem beber. Evita a bebida junto com a grande refeição, porque isso faz com que o ácido tenha menor contato com o alimento e faz com que você acabe ficando com essa digestão pior, mais lenta, e isso pode te dar mais gases. Além disso, eu preciso reduzir o consumo de carboidratos fermentáveis. Quem são esses carboidratos mais fermentáveis? Feijões, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Eu preciso diminuir aí o consumo de leites e derivados. Eu preciso diminuir o consumo de farinha branca, de glúten. Eu preciso diminuir o consumo de alho e cebola. Parece loucura, né, gente? Alho e cebola. Mas alho e cebola fermenta muito. Se você hoje está sofrendo com muitos gases, com a barriga muito estufada, acorda com ela lisinha e termina o dia com ela estufada, e você usa muito alho e cebola, a redução também é importante nesse momento. Então, às vezes a gente acha que, mas é ótimo para a saúde. Mas a gente não está falando de distensão abdominal, tem que dar uma segurada, tem que dar uma reduzida. Então, isso tudo são pontos importantes de você avaliar. Quando eu reduzo determinado alimento, eu me sinto melhor? Eu tenho uma evolução? Eu tenho melhora?
E aí o que eu sempre falo para vocês, a clínica é soberana. A gente só vai saber se a gente tem melhor ou não testando. Então, o que para algumas pessoas causa barriga estufada, barriga distendida, para outras não causa. Então, a gente diz até que é interessante anotar. Anota quando você sente a barriga inchada, o que você comeu naquele dia, o que você consumiu no dia anterior, para que você consiga observar o que é que está piorando esse sintoma de barriga inchada. Ah, foi depois do pão, foi depois do queijo, foi depois do iogurte. Em que momento que isso está ficando pior? Porque quando a gente olha para o que está piorando, fica mais fácil também da gente entender a possível causa, tá? Então, quanto mais atenção vocês tiverem para essa alimentação, do tipo, caramba, ontem eu estava me sentindo bem, hoje eu já não estou. O que eu comi ontem? O que eu comi hoje? Essa autonomia é o que eu falo para vocês que é fundamental. O entendimento de qual é a combinação que me prejudica, qual é a combinação que me favorece. Ao pensar em emagrecimento, a gente precisa aprender a fazer a combinação correta dos alimentos, dos nutrientes. E fazer a combinação correta de alimentos e nutrientes é justamente pensar nisso. O que me favorece? O que me prejudica? E o que me favorece e o que me prejudica é diferente do que te favorece e do que te prejudica. Então, isso é algo muito pessoal. Por isso que eu digo que é tão importante vocês testarem na prática de vocês o que funciona, o que não funcionou, o que piora para vocês, né? O que alivia. Nossa, isso daqui para mim foi ótimo, porque, exemplo, eu falei para vocês de desbiose, né? Que às vezes quando a gente tem desbiose intestinal, isso piora barriga estufada. Em alguns casos, a gente vai melhorar a alimentação, a gente vai usar um probiótico e vocês vão ter uma melhora absurda. Em outros casos, se eu não estiver cuidando da causa correta, por exemplo, se eu tenho aí uma síndrome do intestino irritável, um supercrescimento bacteriano, às vezes, quando eu dou o probiótico, vocês ficam até piores. Então, o probiótico, ele não faz milagre, ele não é para todo mundo também. Tudo tem o melhor momento. Então, a gente precisa sempre entender o que hoje você carrega de sintomas, o que hoje mais te incomoda, qual é a tua rotina alimentar hoje, para entender esse seu contexto. Então, você precisa ir avaliando. Nossa, Lara, eu percebi que quando eu consumo queijo, minha barriga incha muito. Opa, parece que tem alguma relação, então, com essa lactose, concorda? Por isso que vocês têm que ir sentindo, senão vocês entram só nessa de ai, meu Deus, eu não posso comer mais nada. Ai, meu Deus, eu não posso beber um copo d'água. Ah, emagrecer é muito difícil. Tá vendo? Isso daqui não é para mim, não. E a gente está falando da tua saúde. A gente está falando de melhorar estratégias, de pensar em estratégias para que você melhore desse sintoma. Quem aí gosta de viver com a barriga inchada? Quem aí gosta de botar uma roupa e sentir que está marcando a barriga? Ninguém, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa sair desse papel de comer no automático, de que amanhã eu pergunto o que você comeu, você nem lembra o que você comeu hoje. Por quê? Porque você está comendo no automático. E como que a gente vai fazer essa investigação do que te faz mal, do que te ajuda, se você não lembra nem o que comeu? Então, é o que eu brinco muitas vezes, né, com as mulheres que eu acompanho. Me ajuda a te ajudar. Me diz aqui o que você está fazendo para a gente conseguir pensar juntas nesses sintomas. Qual é o pior horário do dia que a tua barriga distende? É logo cedo? É no fim do dia? O que você está comendo nas suas refeições? Tem feijão, não tem? Fica de remolho, não fica? Tá bebendo líquido junto com a comida? Tá comendo muito cru? Esse histórico, qual é a tua história? Você tem esse intestino preso a vida inteira? Opa, tem alguma coisa errada aí. É provável mesmo que tenha uma desbiose. Então, eu preciso que você aprenda a olhar para você num contexto e entender que o teu emagrecimento, ele depende desse contexto. Se você tem um objetivo de emagrecer, não adianta só assim, ai meu Deus, queria emagrecer, mas essa barriga não me abandona. Ai, mas é isso, eu tomo um Lufital para ver se melhora. Não, você não está indo na raiz do problema. Quando a gente vai na raiz do problema, seu corpo desinflama, faz regeneração metabólica, você dá alimentos para as suas bactérias boas, para que elas consigam o quê? Se proliferar e que você consiga ali alcançar a melhora do sintoma associado ao teu emagrecimento. Então, é o que eu sempre digo para vocês. Aqui
nunca será sobre o emagrecimento raso. É sobre melhora dos sintomas que vocês trazem, porque se eu estou melhorando os sintomas, isso é um sinal de que é um corpo que está desinflamando. É um corpo que está respondendo de forma benéfica ali. E um corpo desinflamado emagrece com muito mais facilidade. Um corpo desinflamado vai conseguir fazer regeneração metabólica. E como que vocês vão conseguir fazer isso? Aprendendo a fazer a combinação correta de alimentos, de nutrientes, aprendendo a olhar para dentro de si. O que o meu corpo está querendo me dizer? Quando foi a última vez que essa barriga ficou normal? Quantas vezes, será que de 7 dias da semana, todos os dias a minha barriga incha? Caramba, por que a minha barriga incha? Não, minha barriga inchou terça e sexta. O que eu comi na segunda e na terça? O que eu comi na quinta e na sexta? Porque aí, gente, vocês vão conseguindo olhar para o que o corpo de vocês está querendo dizer. Porque eu não consigo tratar junto com você uma estratégia se você não está atenta a isso tudo. É aí que vem a autonomia da tua saúde, a autonomia do teu emagrecimento. Você precisa aprender a olhar para aquilo ali. Pô, de tudo que a Lari falou, onde eu posso melhorar? Ah, eu posso deixar o feijão de remolho. Ah, eu preciso parar de comer e beber junto com a comida. Ah, eu preciso dar uma diminuída no feijão. Estou comendo muito todo dia. Ah, eu estou consumindo os vegetais que têm cheiro de pum. Preciso reduzir isso. Ah, o meu problema parece ser uma disbiose. Então, eu preciso de ajuda para aumentar o número de bactérias intestinais boas. Né? Tenho muita candidíase de repetição. A Lari falou que tudo começa, o problema começa no meu intestino. Então, olha como as coisas. Eu sempre dou esse exemplo aqui, o exemplo do quebra-cabeça. Nossa saúde está toda interligada, está tudo conectado. Eu preciso aprender a cuidar do certo, do ponto-chave, da peça-chave, para ir traçando braços para essas peças. Então, não adianta eu fazer isso tudo de estratégia que eu falei para vocês, se o teu problema é intolerância à lactose e eu não tiro os leites derivados. Não adianta eu usar com você uma estratégia de um corpo desinflamado de uma mulher com endometriose, se você nem tem endometriose. Não adianta eu usar o antibiótico que é usado, né? Eu usar não, né? Mas não adianta o médico te prescrever o antibiótico que é prescrito para síndrome fúngica, se você não tem fungo, não tem síndrome fúngica ali. Então, vocês estão entendendo que eu preciso sempre, quando eu penso no sintoma, ir na causa, começar pela causa, senão o tratamento fica raso. Senão é aí que você bebe a água e a água te incha. Ah, eu comi alface, o alface me inchou. Eu bebi água, a água me inchou. Eu comi uma bala e a bala me inchou. Não, o problema não é a bala, o problema não é a alface, o problema não é a água. O problema está sendo que você não está aprendendo a cuidar da causa do problema. E quando a gente tiver a atuação na causa, vai ficar muito mais fácil solucionar. Então, isso vale tanto para cá, para distensão abdominal, barriga estufada, quanto para qualquer outro sintoma que vocês tenham. Eu preciso entender, e isso daqui está muito frequente. Ah, eu sofro de dor de cabeça. Semana tem 7 dias, eu tenho 4 dias de dor de cabeça. Peraí, tem algo de errado. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa visão, com esse olhar do peraí, tem algo de errado. Peraí, não basta apenas tomar o Luftal. Peraí, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque isso pode estar impedindo o meu emagrecimento. Porque se eu estou sempre fermentando, distendendo, eu estou inflamada. E se eu estou inflamada, eu não consigo emagrecer. Porque um corpo inflamado, ele está tentando se manter, ele está tentando desinflamar. Ele não está preocupado em fazer você emagrecer. Ele está usando os nutrientes que tem ali para poder se manter, sabe? Tipo, ah, estou inflamado, estou doente, preciso me manter. Ele não está preocupado com o emagrecimento. O emagrecimento, quem quer é você. Mas o seu corpo, pelo contrário, ele acha que o emagrecimento é uma privação. Ele não visualiza, teu corpo não vê o emagrecimento. Quem dera se visse. Mas o nosso corpo não vê o emagrecimento como algo que é benéfico. Então, é por isso que a gente está sempre precisando mudar as estratégias. Mudar, tipo, a forma de tentar emagrecer. Fazer alguma coisa nova. Mexe aqui, mexe ali. É o que eu sempre falo. Peso estagnou, me traz aqui em que momento que ele estagnou para a gente conseguir ciclar essas estratégias para que você continue perdendo peso. Então, está tudo ligado a aprender a fazer a combinação correta de alimentos e de nutrientes
para que você consiga finalmente melhorar essa tua barriga estufada, alcançar o teu emagrecimento. E aí é só alegria, porque aí a coisa flui, vocês ficam animadas, vocês ficam mais dispostas, vocês ficam satisfeitas. Por quê? Porque você está se sentindo bem. É muito ruim se sentir mal, gente. É muito ruim todo dia acordar e ficar com a barriga inchada. É muito ruim ter gases todo dia. É muito ruim, né? E eu falo sempre, sempre para vocês. Para mim foi um divisor de águas descobrir intolerância à lactose. Porque sempre tive muitos gases. Descobrir intolerância passou. Passou. Então, olha como é importante descobrir a causa. E adiantar eu ficar focando só ali em não comer bebendo, em não comer cru, em ficar, né? Vou aqui, já não tomava nenhum prazol. É isso, não adianta eu focar só no que fazer, nos sintomas ali, no manejo dos sintomas, se eu não vou a fundo na causa. Então, se você, mulher, tá aqui, sofre com a barriga inchada, o que eu tenho a te dizer é: vamos investigar a causa? Vamos descobrir o que deixa a tua barriga tão inchada? O que está te fazendo fermentar? Será que a gente precisa do FODMAP? Será que a gente precisa ali investigar se tem outros sintomas de outros possíveis quadros, que foram os que eu já te falei aqui? SIBO, SIFO, síndrome do intestino irritável, que tem uma relação aí com o emocional muito grande, e é algo, né, que eu acompanho muito também. Então, a gente precisa entender isso. O que eu vou fazer aqui para melhorar essa minha distensão abdominal? E, para fechar, lembrando para vocês, se você está aqui, tem barriga distendida e ainda usa o discurso que está tudo bem não fazer cocô, que a vida inteira o seu intestino foi assim, eu estou aqui para te lembrar que não está tudo bem. Não é normal você não fazer cocô todos os dias. O normal é, eu preciso ir ao banheiro todo dia. Se você não vai todo dia, a pergunta que eu te faço é falta de água? Você está comendo muita fibra, mas está com pouca água para empurrar o teu bolo fecal? Ou você está comendo muita fibra, mas não tem água suficiente para empurrar o bolo fecal? Ou você está sofrendo aí, né, de desbiose e esse intestino precisa ser tratado. Você precisa de mais bactérias intestinais boas. Então, esse é um outro ponto. E aí a gente vai melhorando a qualidade da alimentação, melhorando os nutrientes da tua alimentação, te dando cada vez mais suporte para que esse intestino consiga funcionar como nunca funcionou. Porque isso aqui eu falo, a mulher chega até mim, diz que está constipada, eu falo, minha filha, não existe isso aqui. O intestino é o segredo do teu emagrecimento, porque é o segredo da regeneração metabólica. Então, a gente vai botar esse intestino para funcionar. Eu não me chamo Larissa. Então, esse é o caminho. Não se conformem com intestino preso, solto demais. Eu tenho diarreia todo dia. Não está normal. Barriga estufada, tudo isso é um problema e nós precisamos associar estratégias, fazer as combinações corretas de alimentos e de nutrientes para que isso deixe de ser uma realidade, para que a gente consiga, de fato, que você consiga melhorar essa distensão e esse intestino. Porque quanto mais preso o seu intestino, mais distensão abdominal você faz, mais inchada fica a sua barriga. Porque o bolo fecal que deveria sair todo dia está ali acumulado, está ali preso dentro de você, e isso vai formando cada vez mais gases, certo? Então, não é normal um intestino que não funcione todo dia. O normal é, meu intestino precisa funcionar todo dia. Eu preciso fazer cocô todo dia. E aí a gente vai olhar para essas estratégias. O que no momento eu consigo associar para me dar, né, para eu conseguir alcançar isso? O que de tudo que a Lari falou, eu estou cometendo que eu posso reduzir e ver se eu fico melhor? Exemplo, Lari, tem chá que ajuda? Adoro, chá de gengibre, né? Para quem tem muitos gases, acho ótimo. Tem vários chás que podem ajudar, né? Gosto muito do uso do orégano para digestão, então o orégano é ótimo também. Gosto ali, por exemplo, de erva cidreira, muito bom também. Porém, é isso que eu tenho que pensar. Não adianta só colocar as estratégias se eu não estou cuidando da causa, porque o principal é sempre olhar para a causa. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Espero que tenha feito sentido para vocês.
Espero que vocês saiam daqui pensando nisso, entendendo a frequência, colocando essas estratégias em práticas. Colocou em prática, ainda não melhorou? Caramba, preciso de ajuda mesmo. Preciso investigar qual é a causa. Preciso de ajuda profissional para investigar a causa. Preciso de ajuda para poder aprender a fazer as combinações corretas de alimentos e de nutrientes. Então, nosso foco está sempre na causa. Qual é a causa hoje que está fazendo você viver com a barriga inchada? Vamos aprender a cuidar dessa causa de forma correta? Aprendendo a fazer a combinação correta desses alimentos e nutrientes? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa live com outras mulheres que vivem com a barriga inchada, que precisam, né, aprender essas estratégias, precisam entender que elas precisam investigar a causa, precisam entender que não vai adiantar ficar só tomando um remedinho todo dia. Todo sintoma tem uma causa e a gente vai tratar a sua causa. Combinado? Um beijo, muito obrigada e até a próxima.